livro de Neemias, no capítulo 4, versos de 10 a 20. Neemias 4, de 10 a 20. Diz assim a palavra do nosso grande Deus. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, e acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos me disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das portas mais baixas do muro, e dos lugares mais expostos dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante de todo o povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas, seus lares. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam a arma. Todos construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então, expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro que construímos. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar, e o nosso Deus lutará por nós. Amém. O texto com o qual vamos tratar, fala de um momento difícil da reconstrução dos muros. Dificílimo. Porque o povo desanimou. Se você olhar o verso 6, que eu não li, você vai ver que o povo está empolgadíssimo, motivadíssimo, louco para construir, animadíssimo para a obra. Mas quando chega no verso 10, você encontra o povo desanimado, sem força, sem ânimo. O grande projeto da vida deles, reconstruir os muros da cidade, o grande sonho, estava indo de água abaixo. Eles perderam a motivação no verso 10. Irmãos, e eu começo por aqui a aplicar, porque eu e você sabemos que há muitas coisas que nos tiram a motivação para continuarmos em algum projeto de vida que temos. Muitos motivos em nossas vidas podem nos levar ao desânimo. E aí toca-se a vida com a barriga. É possível que eu esteja aqui, ou muito especialmente em casa, para os que estão em casa, falando com pessoas que alguma coisa os trouxe desmotivação, um fracasso, uma enfermidade, uma traição, uma violência, alguma coisa, uma decepção, alguma coisa trouxe desânimo, fez a vida não valer a pena. Aqui está Israel, povo de Deus, igreja do Senhor da época, que tinha uma motivação enorme, um projeto enorme: nós vamos reconstruir os muros, nós vamos salvar a cidade. E agora Neemias, o grande líder, tem que lidar com o desânimo do povo. Eu quero mencionar para vocês aqui, em primeiro lugar, algumas coisas que o desânimo faz. Bem,
Eu preciso que você saiba que desânimo é sempre consequência de alguma perda. Sempre. A gente se desanima não porque ganhou nada, mas constantemente porque perdeu alguma coisa. E a gente olha para esse texto e vê algumas coisas. Em primeiro lugar, o motivo do desânimo daquele povo foi a perda das forças. O verso 10 diz assim: nós não temos forças para continuar. O verso 10. O povo perdeu as forças. E é interessante que diz que na metade da obra eles perderam as forças. O muro já estava pelo meio. Vinham empolgados, vinham construindo. No meio da obra, eles cansam e desanimam. Você já notou que todo projeto de vida, toda atividade nossa, o pior momento é o meio? Se você estiver construindo um templo, a gente começa motivado, vamos lá, nosso templo novo, no final, que legal, a reta final, nós vamos terminar, mas o meio, aquele dia a dia, sol quente, a gente olha, não vê quase nada, a opção de escombros no pátio da igreja. Você já viu como é faculdade? Quando a pessoa entra na faculdade, entrei na faculdade, o cara se vira, o cara faz um esforço enorme. No final, a mesma coisa, estou terminando, vou dar tudo que falta, vou dar tudo que tem, porque faltam 6 meses, falta só um semestre, mas o meio, aquele dia a dia da maioria que tem que sair do trabalho, ir direto para a escola, que algumas vezes tem que ficar cochilando na escola, na faculdade. O meio de qualquer projeto, de qualquer realização, de qualquer sonho, é o momento mais difícil de se viver, é o meio. É a mesma coisa, até na vida de casal. O começo é lua de mel. O final, agora somos velhinhos, estamos juntos, meu velho, minha velha, aquele negócio todo. Mas o meio tem suas lutas, né? O meio, aquela metade do caminho, onde a lua não é mais o que era. Quando a Fink casou, a lua saía, ele dizia para ela, a lua está se escondendo, porque está com vergonha da sua beleza, querida. Mas no meio do casamento, meu bem, a lua está se escondendo. Será que você não está vendo que vai chover? O meio é muito difícil. Qualquer projeto humano, o meio é a hora mais difícil. Você perde as forças no meio. Você abriu uma loja, uma instituição, você começa mandando fogo, aí quando você vê que o dia a dia não é aquilo que esperava. Por isso eu digo para vocês, rapazes, querendo ser pastor, calcule bem, porque o começo é maravilhoso, palitozinho, ordenação, festa, lanche, mas daqui a 5 anos, 10 anos, você tem que pregar para o mesmo povo, dirigir o mesmo povo durante 40 anos, tudo no meio é complicado. Eles haviam perdido as forças, é o pior momento. Mas eles também perderam outra coisa, eles perderam a visão. Eles perderam a visão. O verso 10 ele diz assim, tem muito entulho. Até ali tudo bem, entulho não é nada, nós vamos ultrapassar isso. A visão deles não estava no entulho, a visão deles estava na obra, a visão deles estava no objetivo, que era a construção do muro. Então eles não viam o entulho. O entulho não era nada. O que são os entulhos? O que são os escombros? Se nós vamos terminar esse muro. Mas quando eles tiram os olhos do final, quando eles tiram os olhos do sonho e colocam nos obstáculos, eles desanimam. Meu irmão querido, minha irmã amada, moços, vocês que estão começando a vida, aprenda uma coisa: a vida vai ter sempre obstáculos. É parte inerente da vida da gente. A vida vai ter sempre escombros para serem retirados. Não põe os seus olhos neles. Põe os seus olhos no seu objetivo. Põe os seus olhos lá na frente. E aí você vence os obstáculos. Se você tirar os olhos de lá e botar no entulho, nos obstáculos que você tem que enfrentar, e deixar que eles te dominem, vocês não vão à frente. Papai, mamãe, vovó, irmãos em Cristo aqui, irmãs, não deixe que os obstáculos roubem o teu projeto.
teu sonho, as tuas motivações, as coisas que você tem para fazer. Não deixe, porque isso gera desânimo. Obstáculos sempre teremos. Eles estavam animados, mas de repente tiraram os olhos dali. Minha gente, preste atenção uma coisa. Você sabe por que Pedro, no meio do mar, ele afundou? Porque Jesus estava lá e disse: vem, Pedro. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo supremo. Qual é? Encontrar Jesus. Mas de repente, os escombros, o mar fica tão revolto que ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no mar e vai afundando. Sim, para ser pastor, para ser qualquer líder, para você que está pensando em estudar, moça, os entulhos estão aí. Eu me lembro quando eu estava no seminário. Pastor João Filson, eu morava no seminário, né? Eram mais de 700 alunos, eu era interno. Mas eu trabalhava o dia todo, era professor, dava aula, matemática, física, química, eu trabalhava. E um dia eu cheguei para ele, que passou um trabalho muito difícil, um livro grosso assim, para fazer uma resenha, e eu disse para ele assim: doutor Soren, dá mais um tempinho, esse livro é muito grande. E ele disse assim: moço, aquele vozão que ele tinha, né? Moço, a madrugada foi feita para estudante rico dormir e para pobre estudar. Em outras palavras, para de dormir e vai estudar. E eu fiz isso tudo que eu tinha objetivo. Quando eu fiz o 2º grau, eu estudei num colégio, que até hoje está lá, quando eu passo lá eu lembro, fiz meu 1º grau e meu 2º lugar, colégio São Gonçalo, lá em São Gonçalo mesmo, grande colégio. E tinha assim na subida, era uma escadaria, mas a subida que é embaixo assim, tinha uma coisa assim que se tornou um grande banco. Sentava, eu chegava na aula, 7 horas da noite na minha aula, aquele grupo enorme de maconheiros sentado ali. Graças a Deus eu nunca parei. Sabe por quê? Porque eu não tirei os olhos do meu foco. Eu vou ser alguém na vida. Eu vou ter alguma coisa. Eu vou avançar. Eu não deixei os obstáculos tomarem conta dos meus projetos de vida. Eu não deixei. Não permitam que os obstáculos tirem o seu foco das coisas. Eles perderam a visão. Mas, em terceiro lugar, eles perderam a confiança. Geralmente, quando a gente perde as forças e a visão, a gente perde a confiança. E nós não podemos terminar. Perderam a confiança neles mesmos. Claro, a nossa maior confiança, a nossa fé está em Deus. Mas você não pode perder a confiança em você mesmo. O antônimo, quer dizer, o contrário de autoconfiança é baixa autoestima. É quando eu acho que não sirvo para nada, que eu não vou conseguir. Eles estavam nesse estado. Eles perderam a confiança neles mesmos. Dr. Miller, um grande autor, ele disse: aquele que não confia em si mesmo está se armando no exército inimigo para combater contra si mesmo. Aquele que não confia em si mesmo está se armando no exército inimigo para combater contra si mesmo. A pior coisa do mundo é uma pessoa que não confia em si mesmo, que não confia no seu taco, não confia na sua capacidade de fazer as coisas. Elas não tentam. E pior de tudo, por não tentarem, acaba invejando quem tenta, acaba invejando quem avança. Minha gente, conta-se que um professor, um grande professor de guitarra, levou um aluno dele, que estava guitarra com ele, menino que amava muito guitarra, levou o menino para assistir a um grande concerto de um grande guitarrista, um dos melhores do mundo, e foram assistir. E chegando lá, o guitarrista, o concertista, deu um concerto extraordinário, fez as coisas mais extraordinárias que se podia imaginar. Quando acabou, o menino estava assim, vidrado. E ele virou e falou assim: eu nunca vou tocar como esse homem, né? Para o professor. Eu nunca vou tocar igual a ele. O professor disse: bem, se você acha que não, então não.
Se você não confia que consegue, então você não vai conseguir. Se você acha que não consegue, você não vai conseguir. Porque em Provérbios 23, verso 7, pode pôr aí por gentileza, Provérbios 23, 7, diz que tudo aquilo que você pensa de você mesmo, isso você é. Não é 3 não, querido, 23. Provérbios 23, verso 7, por gentileza. Provérbios 23, isso. Elas pensam sempre no custo. Provérbios 23. Não, não é isso não, mas aqui é, eu que botei errado aqui mesmo. Mas o texto diz assim, eu não me lembro onde é. Eu escrevi errado aqui. Se eu escrevi errado, até achar na Bíblia toda. Né? Hã? Não. Isso. Por que ele está errado? Não é? O texto meu está certo. Isso aí, não tem nada a ver com isso não. É isso aí, leu aí direitinho? Lê de novo, bem alto aí para o povo ouvir. Olha lá, agora sim. Porque como imaginou a sua alma, assim ele é. E ele dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Mas a primeira parte é o mais importante. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Se você se imagina ruim, se você se imagina pior. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um colega pastor num retiro, um jovem pastor. E ele assim tentando mostrar que era muito humilde, sabe, Fatinha? Eu disse, aí, como é que está a igreja? Ele disse assim, vai bem, a igreja dele, vai bem, apesar do pastor que tem. Querendo ser humilde. E lá, pastorzinho, como é que está? Eu digo, lá vai bem, graças ao pastor que tem. Graças a Deus e ao pastor que tem. Porque o pastor de lá faz um esforço enorme para fazer o melhor. Mas essas pessoas que querem mostrar uma falsa piedade, ou algumas pessoas que querem mostrar uma vaidade incubada em humildade, são pessoas de baixa autoestima, muitas vezes, que não acreditam em si mesmo, que não acreditam no seu projeto de andar com a vida. Uma das coisas que faz você desanimar é a perda da confiança. Porque do jeito que você é, você imagina e aí você vai viver. E se você se imaginar em nada você será. Alexandre o Grande estava passando uma vez assim no lugar, viu um rapaz na sarjeta, bêbado, um rapaz novo ainda. Ele olhou e disse assim, quantos anos você tem? Eu tenho 23. E você não trabalha nem estuda? Não gosto de trabalhar nem estudar. Estou muito bem como eu estou aqui. Como é o seu nome? Alexandre. Alexandre desceu do cavalo, foi lá perto dele, botou a mão no colarinho. Muda de vida ou muda de nome? Muda de vida ou muda de nome? Eles tinham perdido, nós não conseguimos. Em quarto lugar, eles perderam a segurança. Eles ficaram com medo do inimigo. Você viu os outros falando? Os que moravam perto dos inimigos estavam apavorados. Eles vão vir uma quantidade enorme, eles vão destruir. Pessoal, nós somos humanos. Ter medo é um sentimento normal. Ter medo é algo normal. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa. Tem gente aqui que tem medo de barata. Não tem não? Nenhuma única pessoa que não tem medo de barata? Então vamos assumir, ó, mente não para você poder ir para o céu. Quantos aqui tem medo de uma baratinha? Talvez seja mais nojo do que provavelmente medo, mas uma vez um filho me perguntou, pai, você não tem medo de nada? Eu digo, tenho. Tem medo de opção de coisa, tem medo de mar bravo, tem medo de escuro, tem medo de opção de coisa. O medo é normal, desde que o medo não te domine, desde que ele não passe a ser o senhor da sua vida. Com certeza, se você tem projetos para a sua vida,
não importa se você tem 60 anos, ou 30, ou 15, ou 80, o que você ainda pensa e deve pensar, que a Bíblia diz, no livro de Atos, que nos últimos tempos os velhos sonharão. Então, com certeza, se você tem projetos nobres, grandes, na sua vida, o medo vai aparecer. O medo vai aparecer. Por quê? Porque é normal ter. Ele só não pode te dominar. Mas vai aparecer. Você tem um projeto, você tem que construir coisas como a gente já construiu aqui, salão para cá, prédio para lá, essas coisas todas. Compra terreno, compra outro, compra casas, tudo isso aqui em volta é nosso. Lá de cá para cá. Depois daquela quadra, depois mais um. Você pensa que isso tudo não gastou dinheiro? Você pensa que isso tudo não faz eu perder o sono? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Não tem dinheiro. Eu dependo do bolso dos outros, da graça de Deus das pessoas. Mas se eu perder essa coragem, eu não posso avançar. Eu tenho medos? Tenho medos. Tenho preocupações? Tenho preocupações. Perco o sono? Perco o sono. É normal você ter medos. O que é normal é ele te conduzir a ponto de você aceitar a mediocridade por causa do seu medo. Porque você acha que vai dar muito trabalho. Talvez você já conheça aquela história que eu contei aqui, de um cara que está pescando, não pegava nada. Daqui a pouco chega um outro lá dele, está fazendo a cabeça, vê um peixão enorme, Adilson. O cara olhou para aquele peixe e jogou fora. Um peixão enorme. Jogou no mar de novo. Daqui a pouco veio um peixinho desse tamanho e ele guardou. Daqui a pouco veio outro pequenininho e ele guardou. O outro não aguentou. Disse, espera aí, se eu jogo os grandes fora e guardo os pequenininhos, é que a frigideira lá de casa é desse tamanho. Ele acomodou a vida dele ao tamanho da frigideira. É muita mediocridade. Ele aceitou a mediocridade como fonte de vida, como limitação para continuar a vida, parâmetros para o seu existir, a mediocridade, a pequenez. Agora eu fico olhando aqui, citei aqui o pastor Adilson, vocês já imaginaram, lá naquele lugar chamado Motas, quem já foi lá sabe, é um lugar até pequeno, aquele tempo que está lá, não seria construído se não tivesse muita coragem. Quem encarou, olhou, e é por isso que a gente faz tudo aqui, por causa da coragem, que a gente não pode deixar de ser, de ter. Nunca pense que você não é nada, e mantenha a sua segurança. O medo acontece, mas ele não pode impedir que você tenha os seus alvos. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Isso é para todos nós.